Oi, pessoal, tudo bem? Bom, essa semana nós vamos continuar a unidade 3. Unidade 3, nós vamos ver 3 sistemas do corpo humano. Semana passada a gente já viu o sistema respiratório. E essa semana a gente vai ver o sistema urinário, tá? Depois ainda tem o sistema endócrino, que também faz parte aqui da unidade 3 do livro. Então, nessa semana a gente vai ver o tema 2, que é o sistema urinário, que explica sobre o sistema urinário, tá bom? Em alguns livros didáticos, vocês podem encontrar o nome do sistema urinário como o sistema excretor. É a mesma coisa, tá? Então, antigamente, nos livros didáticos mais antigos, a gente costumava encontrar essa parte do corpo, né? Esse sistema do corpo humano, a gente chamava de sistema excretor. Hoje nós chamamos mais de sistema urinário, tá? Por que ele é conhecido também como sistema excretor? Porque o sistema é o sistema que é responsável pela eliminação das substâncias tóxicas, né, que são produzidas pelas nossas células. As células do nosso corpo, os trilhões de células, né, que formam o corpo humano, elas são unidades vivas, tá? Cada célula do nosso corpo é uma unidade viva, tá? Que se mantém ativa funcionando. Enquanto o corpo está vivo, né, as células se mantêm também ativas, funcionando. E conforme as células funcionam, né, tem metabolismo, ou seja, elas estão em atividade, as células elas também produzem substâncias que têm que ser eliminadas do nosso corpo, substâncias que não servem para o nosso organismo, tá? Então, essas substâncias que as células produzem durante aí o seu funcionamento, durante a sua atividade, são chamadas excretas, tá? São as excretas. São as substâncias tóxicas, né, vamos dizer assim, que são resultantes do metabolismo das nossas células, ou seja, do funcionamento das nossas células. Como que a gente pode chamar assim, como que a gente pode dar um exemplo, né, de excretas? Nós já vimos no capítulo anterior, no tema anterior, na semana passada, que é o gás carbônico. Então, conforme as nossas células vão absorvendo o gás oxigênio, o seu metabolismo vai produzindo e liberando gás carbônico. E gás carbônico não é interessante para o nosso corpo, tá? Então, o gás carbônico é uma das excretas, é uma dessas substâncias que dentro do nosso corpo não tem serventia e muito pelo contrário, acaba se tornando tóxica para nós, tá? Outras excretas que também são produzidas pela atividade das nossas células é a ureia e o ácido úrico, tá? A ureia e o ácido úrico são substâncias que são especialmente produzidas quando as nossas células metabolizam as proteínas que nós comemos. Então, quando a gente viu lá no começo do ano, que a gente viu no sistema digestório, né? Que a gente viu o processo de absorção dos nutrientes que nós ingerimos, né, nos alimentos que a gente vai consumindo, as proteínas, que são assim nutrientes super importantes para o nosso corpo, né? Mas o processo de metabolismo das proteínas, elas podem gerar aí substâncias que podem se tornar bem tóxicas para o nosso corpo, como é o caso da ureia e do ácido úrico, tá? Então, essas 3 substâncias, gás carbônico, ureia e ácido úrico, são as 3 principais excretas, tá, que as nossas células produzem. São substâncias tóxicas que precisam ser eliminadas do nosso corpo, certo? O processo de eliminação dessas excretas do nosso corpo é chamado de excreção. Então, quando nós vamos eliminar essas substâncias, né, que não servem para nada para o nosso corpo, esse processo é chamado excreção. A excreção no corpo humano, ela é realizada por 2 sistemas principais. Nós já vimos, que é o sistema respiratório. Enquanto a gente está absorvendo o gás oxigênio,
que é a principal função, né, do sistema respiratório, é promover as trocas gasosas, né, e principalmente a absorção do gás oxigênio. Mas o sistema respiratório também tem uma função muito importante, que é a eliminação do gás carbônico, tá? Então, enquanto no sistema respiratório a gente consegue absorver o oxigênio, que é fundamental para a nossa vida, o sistema respiratório também ajuda na eliminação de uma das excretas do nosso corpo, que é o gás carbônico. Agora, o principal sistema do nosso corpo, que é responsável pela eliminação das excretas, pela excreção, né, no nosso organismo, com certeza é o sistema urinário, tá? Então, o sistema urinário tem como principal função, que está destacado aqui, olha, principal função do sistema urinário é a eliminação das substâncias tóxicas do nosso corpo, tá? É a eliminação de resíduos tóxicos, substâncias tóxicas que não têm nenhuma serventia para o nosso corpo, certo? Como que é formado o sistema urinário, né? O sistema urinário, nosso sistema urinário, ele é formado por duas partes, vamos dizer assim. Os rins, que nós temos ao par, né? Nós temos dois, esquerdo, direito, tá? No corpo humano, e as vias urinárias. Então, além dos rins, faz parte também do nosso sistema urinário as vias urinárias. As vias urinárias são formadas por três partezinhas, olha. Os ureteres, ureter, né, que é o nome no singular, ureter. Por que nós falamos ureteres? Porque como nós temos dois rins, então nós vamos ter um ureter saindo de cada rim, olha. Um ureter, o outro ureter. Esses dois ureteres, eles vão ligar os nossos rins à nossa famosa bexiga urinária, que também faz parte das vias urinárias, tá? E da bexiga urinária, nós temos mais uma estruturinha que é responsável por eliminar a urina, pôr para fora a urina do nosso corpo, que é a uretra, tá? Então, quais são os componentes? Revisando então, os componentes do sistema urinário do nosso corpo. Os rins e as vias urinárias. As vias urinárias são formadas por dois ureteres, a bexiga urinária, uma só, e a uretra, que é o canalzinho que vai levar, então, essa urina para fora do nosso corpo, certo? Bom, já a gente vai ver qual é a função de cada uma aqui dessas vias urinárias. Primeiro, vamos falar um pouquinho dos rins, tá? Que é a primeira parte, né, onde forma o nosso sistema urinário. Qual que é a função dos rins? Os rins, eles têm uma função importantíssima no nosso corpo, tá? O formato do rim, nos livros didáticos, a gente sempre vê o rim assim parecendo um feijãozinho, e realmente parece um grão de feijão, tá? Os nossos rins, eles são formados por três partes principais, que são a parte mais externa do rim, que é o córtex renal, essa parte mais de fora, tá? Que envolve o rim pelo lado de fora, é o córtex renal. A parte mais interna do rim, que é a medula renal, e a parte que sai do rim ligando ao ureter, que é a pelve renal, é nessa região aqui, tá? Então, nós temos três partes principais que formam um rim. O córtex renal, essa parte mais externa. Aqui no córtex renal é onde está uma coisinha muito importante, eu já vou falar. A medula renal, a parte mais interna. E a pelve renal, que é a parte que liga o rim ao ureter. Aquele canalzinho, olha, esse canalzinho aqui que vai levar a urina lá para a bexiga urinária, tá? Bom, o córtex renal, ele é formado por milhões de estruturas, mais ou menos como essas, tá? São os néfrons. É aqui nos néfrons que o sangue de todo o nosso corpo passa, circula,
por esses milhares de néfrons que a gente tem aqui, olha, nessa região do córtex renal. Olha só, toda essa região aqui do córtex renal é formada por milhares, milhões, milhares desses néfrons. Então, o sangue, todo o sangue do nosso corpo vai passar por aqui, vai passar por esses néfrons. E aí, o que o néfron vai fazer? O néfron, ele vai filtrar o nosso sangue, tá? Então, a principal função dos rins do nosso corpo é filtrar, é a filtração do nosso sangue. É fazer uma, como é que eu posso dizer? Fazer uma limpeza geral, vamos dizer assim, no nosso sangue, tá bom? Conforme as células vão produzindo aquelas substâncias tóxicas, né, as excretas, o gás carbônico, a ureia, ácido úrico, conforme nossas células vão produzindo todas essas substâncias tóxicas, onde tudo isso vai parar? No sangue, tá bom? Então, é sempre no nosso sangue que vai parar tudo, todas as excretas. E aí, quando o sangue passa aqui pelos nossos rins, é onde ele vai ser filtrado. É onde os néfrons vão fazer a retirada dessas substâncias tóxicas, né? Tirar do sangue, passar aqui, olha, para a medula renal, essas substâncias tóxicas. Aqui, então, é onde dá início à formação da urina. Então, nessa região aqui é onde se forma a urina. Daqui, a urina, então, é encaminhada para a região da pelve renal e aí desce para os ureteres, que está aqui nessa outra parte, desce pelos ureteres, sendo encaminhada até a bexiga urinária, onde essa urina vai ficar acumulada aí, reservada por um certo tempo, até que a gente não consiga mais segurar e a gente tenha que eliminar, certo? Então, essa é a primeira parte, daqui a pouquinho eu continuo no próximo vídeo.